falando aí na mídia recentemente, né, que ela acusou o Silvio Almeida, o ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, de assédio. E também um conjunto de mulheres, né, tá acusando o ministro de assédio. Eu vi nas suas redes sociais você falando sobre não ser assédio sexual, o que ela está alegando. Não. Fala um pouquinho pra gente. Ela não foi vítima de assédio sexual. Ela pode até ter sido vítima de algum crime, como importunação sexual, algum outro tipo de crime. Violência psicológica, qualquer outro crime. Por que não? Porque assim como o ex-ministro Silvio, ela também era uma ministra. Então, o assédio sexual, ele requer, como norte do tipo, requer uma superioridade hierárquica, uma subordinação hierárquica. Na relação de trabalho somente. Todo mundo fala, é assédio sexual, assédio sexual. Não. O assédio sexual, o tipo penal, eu não tô falando a linguagem semântica, eu tô falando no tipo penal, o que está previsto como crime, só é possível numa relação tanto de trabalho como até mesmo de estudo escolar. Professor-aluno, etc. Tem que ter uma relação assim de trabalho ou no ambiente acadêmico. Quando falamos fora do trabalho, ou, mas não existe assédio sexual horizontal? Apesar que a maior parte é esse o objetivo do assediador, né, do criminoso, a horizontalidade. Mas não existe o assédio sexual horizontal? Existe. Não existe o assédio sexual de baixo para cima, sim, mas o nome do crime não é assédio sexual. Aí seria importunação sexual, seria até outras formas criminosas que atendem contra a dignidade. Entendi. Então é a tipificação do crime que não é assédio sexual. Não é assédio sexual. É importunação. Mas o tempo de cadeia é o mesmo? Você sabe? Não é. O crime de assédio sexual, ele tem algumas implicações na empresa, no que tange a empresa. Implicações para indenizações, indenizações se for no âmbito trabalhista, de danos morais, a responsabilidade toda que vem como pacote do crime. Porque está no ambiente de trabalho escolar, ou principalmente de trabalho. Importunação sexual, ela tem uma pena maior, mas essas indenizações da empresa, ou do setor público, ou do setor institucional, elas não terão. É uma responsabilização pura e simplesmente do criminoso. Entendi. Por ela não ser subordinada, então a tipificação muda e é até maior, então... Mas ela também teria direito também aí, como se fala no ambiente institucional, se houve uma omissão de uma linha de compliance do próprio poder do órgão federal, sim, ela pode recorrer e buscar essas provas e mostrar a omissão na coibição da prática criminosa. Isso elas estão alegando também, o grupo de mulheres que... A leniência, né? Aquelas vistas grossas. Sim, que isso deve ocorrer em várias empresas, em vários lugares que ocorrem assédio, né? Muitas vezes, antes, quando acontecia esse tipo de situação, e eu acho muito cruel, porque você lida diretamente com o salário, com a subsistência da vítima, né? Exatamente. As mulheres não denunciavam, não. Com medo de perder emprego, né? Com medo de perder emprego, com medo do descrédito. A gente tá falando de 2024 e mesmo assim a gente tem o descrédito daquela mulher que ousa denunciar um criminoso sexual, seja um criminoso de assédio sexual, de estupro ou de qualquer outro crime, porque a vítima de crimes sexuais, ela é estereotipada e julgada. Diferentemente de outras vítimas, por exemplo, furtaram seu celular na Avenida Paulista. Você não vai falar, mas que roupa que você tava? É verdade. Você deu mole pro ladrão? Mas por que você não falou basta? Mas por que você tava dessa forma? Agora, a vítima de crimes sexuais inverte essa balança e é como se ela fosse corresponsável por ser vítima. Perguntas, mas você tinha alguma relação com ele? Você tinha muita conversinha? Você deu a entender que, de repente, você tava flertando? Então, é muito cruel para mulheres e para essas vítimas de crimes sexuais, porque é um pré-julgamento que fica no inconsciente coletivo cruel. Sim, é até para tentar apurar, né, o que de fato aconteceu. Mas é muito cruel, essas perguntas, elas nunca deviam ser norteadas, porque independentemente dela ter dado mole, independentemente da mulher ter um relacionamento, ou estar com determinada roupa, ou se comportar de determinado local... Não. O criminoso é o criminoso, o foco tem que ser no criminoso, não na relação comportamental dessa vítima, né? Sim, com certeza. E você como delegada, uma mulher muito bonita, Eu vou acreditar, viu? Você já foi vítima de ameaças, de alguém te perseguindo, algo do tipo? Então, já,
E claro, como todas as mulheres vítimas de crimes sexuais ou de perseguição ou de ameaça ou qualquer outra dessa forma, eu fui o alvo das perguntas. Só que diferentemente, eu fui o alvo você das foi a perguntas. vítima, sim. Inclusive, quando dando entrevista, e aí eu fiz questão de dar entrevista e demonstrar que quando o criminoso ele escolhe o alvo, sendo o alvo uma mulher, independentemente da profissão, ele vai escolher uma mulher porque ele acha que ele vai objetificar essa mulher. E ali, não me perguntava se eu ostentava sensualidade em redes sociais, porque eu não ostento, por mais que eu pudesse. Mas é uma opção, né? A mulher, ela não ou estava de biquíni, ou se eu tinha um relacionamento amoroso com o perseguidor, o criminoso. Mas eu não escapei de perguntas. Então, eu tinha um jornalista de um veículo de comunicação que falou: mas, doutora, você conhecia esse criminoso? Será que você já prendeu alguém da família dele ou ele? Eu falei assim: olha que pergunta preconceituosa em que você está, mais uma vez, colocando a pecha na vítima. Mesmo se eu tivesse prendido ele, ou algum parente, ou familiar, ou amigo, o que isso influenciaria no fato de eu ser vítima de um crime de perseguição? Sim. Nada. Mas não, nunca conheci ele. Depois, posteriormente, na oitiva, ele acreditava cegamente que eu era aquela atriz do Law and Order. Que é uma... Ali ela faz o papel de uma investigadora, mas é equivalente a uma delegada de polícia. E sim. ela é especializada em combater crimes sexuais. Aliás, é bárbara a série, né? Law and Order. Eu nunca assisti Law and Order. Você vai viciar. Vai viciar na série, muito legal. Vou começar a assistir. Você vai adorar. E aí ele me chamava até em algumas mensagens pelo nome, acho que é Olivia. Caramba. Ele acreditava que eu era essa mulher. Ele montou uma realidade ali na cabeça dele. E ele ficava fazendo o quê? Ele ficava te mandando mensagem? Falava que ia me matar, que ia me esquartejar, que ia me queimar viva, que eu não poderia fazer alguma coisa. O meu marido, ele chamava pelo personagem da série que ia colocar os dois numa armadilha. Então era uma coisa assim, e não eram uma ou duas mensagens, eram milhares de mensagens durante 6 meses. E eu não tenho a mania ou o costume de olhar mensagens. Até porque existem umas mensagens que quando você não segue a pessoa, você não consegue nem saber onde estão. Fica lá numa pastinha separada. Então, e eu tenho 48 anos, gente. Nós somos guerreiros da minha geração, né? Dos 40 aos 50, porque a gente teve que aprender a amar a internet, né? Nossa geração teve que aprender a amar. E aí, tem coisas que eu não sei mexer. Por exemplo, nem me importava. Só que ele ligou à época no local que eu estava trabalhando e as funcionárias acharam muito estranha essa abordagem. E como assim? Ele ligou na delegacia? À época eu estava presidindo o sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo, então ele ligou no sindicato. Entendi. Então ali eu fiz questão de chamar a imprensa e mostrar que não é a mulher frágil ou a mulher que usa uma mini saia ou ostenta uma sensualidade na rede social ou que tem relacionamento amoroso com alguém ou que não fala o não de forma contundente que é vítima de um crime. É verdade. O que é a grande diferença é aquela reação que você tem diante desse crime. Então, o fato de eu denunciar e escancarar mostrou que a gente não pode aceitar o estereótipo de vítimas, porque venhamos e convenhamos, eu ando armada, eu tenho conhecimento da lei, eu tenho uma proteção legal e também física em relação ao que é certo e errado no âmbito legal e criminal. Mas eu não me torno frágil por ser escolhido por um canalha vagabundo para ser alvo de crime. Assim como as mulheres também não se tornam frágeis ou culpadas. Então foi essa mensagem que eu quis passar e encorajar as mulheres. Porque a gente tem números muito grandes, porque as mulheres aceitam estereótipos e aceitam esse pré-julgamento social. Muito legal.